Essa é a terceira mensagem de 4, que nós vamos trabalhar em cima desse tema. Que a glória de Deus revelada através da palavra. Nós estamos estudando o Salmo 119, um salmo longo, né? Por isso que eu tenho feito questão de nós lermos no culto, mesmo que um pouco mais longo, porque em casa é difícil ler os 136 versículos seguidos, né? Normalmente a gente sempre tem o tempo corrido, então é muito versículo, né? Então, falei para ele, vamos ler todos os versículos em cada etapa das 4 mensagens da série. E essa série, hoje a gente já tem trabalhado, hoje é o terceiro tema, que é a sabedoria. Nós trabalhamos na primeira semana a santidade de Deus, que é vista através da glória de Deus, que é vista através da palavra de Deus. Então nós vimos nesse primeiro bloco, né, na santidade de Deus, que a palavra de Deus não é um fardo a ser carregado. Que a lei de Deus, os princípios de Deus não é um fardo, e sim é um ato de contemplação. Quando nós vivemos a vontade de Deus, os princípios de Deus presentes na palavra de Deus, nós respondemos em contemplação. Quando no dia a dia nós vivemos os princípios dele, nós vimos isso porque ele é um Deus santo, puro e não aceita o pecado. Então, quando nós vivemos dentro da palavra, nós vivemos para um Deus santo. Nós temos uma vida de contemplação e adoração. Segunda semana nós falamos sobre vermos a glória de Deus pela soberania dele. A semana passada a gente estudou muito sobre isso. Que nós vemos a glória de Deus evidenciada quando nós olhamos para um Deus soberano. E ainda a gente vai ver um pouquinho mais essa semana sobre isso, porque nós vamos tratar sobre a sabedoria de Deus. Se Deus é soberano, a sua sabedoria é perfeita e boa, certo? E é isso que a gente vai estudar um pouquinho hoje, tá bom? O Deus santo e soberano, que nós vimos nas 2 semanas das Escrituras. É sobre isso que nós estamos estudando. O espelho da eternidade. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós podemos ver o que viveremos na eternidade. Ele é o espelho daquilo que nós teremos naquele relacionamento perfeito da eternidade. Eu não sei se você já teve momentos na vida, eu já, em que você gostaria de ver o espelho da eternidade, assim, porque está cansada de dificuldades, problemas, frustrações, choros. Porque na eternidade não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, porque nós viveremos por completo a glória de Deus. Nós veremos por completo a glória de Deus. Andaremos em ruas de ouro, andaremos em ruas onde o brilho do Senhor vai estar evidenciado em cada um de nós, porque estaremos perfeitos por Ele e por causa dEle, do nosso Criador. A glória de Deus revelada na palavra pela sabedoria, é isso que nós vamos ver hoje, a sabedoria de Deus. E para que a gente entenda isso, antes de eu falar sobre isso, eu quero pular um PowerPoint, mas para que a gente entenda, existe um fundamento essencial. Nós precisamos entender quem é o Criador e quem é a criação. Aí você falou, mas isso é fácil, pastor. Deus é o Criador, nós somos a criação. É fácil falar, mas quando a vida pressiona, quando as coisas pressionam, a gente opta por caminhos diferentes e esquecemos que Deus é o nosso Criador. Ele sabe exatamente quem você é. Na realidade, Ele fez você. Fez eu, fez cada um de nós. Então Ele conhece, Ele entende, e Ele sabe o que é melhor para você, mas nós, na nossa luta constante, queremos fazer o que nós queremos. Essa é uma luta constante. E para isso a gente precisa entender que o Criador é quem age. O Criador é aquele que age, Ele se manifesta. O agir de Deus, de se manifestar e estar para nós e por nós, é pura soberania de Deus. Isso chama-se graça.
a manifestação, é a graça de Deus. Deus se revela a cada um de nós. Um Deus todo soberano, todo poderoso, que nos criou, Ele se revela a nós através da palavra de Deus. Enquanto a criação que somos nós deveríamos reagir e não agir. E essa é a nossa batalha, que nós queremos agir, ao invés de reagir. Como assim, pastor? Porque muitas vezes, quando nós lemos a palavra de Deus, você quer ensinar a palavra de Deus como funcionam as coisas. Ah, não é bem assim, deixa eu explicar direitinho isso aqui para você. A Bíblia é isso, mas não é bem assim. Você prefere optar para que você haja ao invés de você reagir àquele texto e àquela palavra que ela é absoluta, perfeita, boa e agradável. Então essa é uma tendência nós precisamos entender que a nossa reação é a contemplação. É quando nós contemplamos a glória de Deus, sendo submissos aos princípios de Deus. Por isso que a palavra de Deus revela a sabedoria de Deus, que é o nosso tema de hoje. A resposta à contemplação do cristão, ela está muito relacionada à gratidão. Meus irmãos, nós temos a tendência de não ser gratos, porque nós sempre queremos mais. E nós esquecemos que o Criador, o Deus Todo-Poderoso, Ele manifesta a sua graça por Ele, não por você. Por Ele. A graça vem dEle, porque Ele é que age. Nós reagimos a essa graça com um ato de contemplação e gratidão por tudo que Ele tem nos dado. Ah, mas Ele não tem me dado tudo que eu quero. Realmente. Seja grato porque Ele tem dado. Porque o conceito de bom e ruim, quando você não olha para as Escrituras, ele se torna subjetivo. A palavra de Deus é objetiva, mas se você olhar para fora da palavra de Deus, você está por sua conta. Você não está por conta do Criador, daquele que te fez, aquele que criou você nos mínimos detalhes para que você seja feliz. Então, viver na palavra de Deus é refletir, é reagir, contemplando e sendo grato por aquilo que Deus tem nos dado. Voltando aqui, a grande lição de hoje, que eu quero que você leve para casa, é que a sabedoria de Deus, santo e soberano, é revelada na palavra e guia para uma vida de contemplação para a glória dele, para a sua glória. A glória de Deus. A palavra de Deus é o guia. Ela é o guia para que eu possa viver uma vida contemplando a glória de Deus. Através das minhas ações, através da minha vida, através dos meus relacionamentos, através do meu trabalho, seja secular, seja ministerial, que eu revele a glória de Deus seguindo os seus princípios, que se encontram na palavra. Vamos olhar 4 evidências que confirmam a sabedoria do santo e soberano Deus como guia para a contemplação. Eu acho que está raspando. Deixa eu arrumar aqui. Já descobri o problema. Acho que vai melhorar. 4 evidências que confirmam a sabedoria do santo e soberano Deus como guia para a contemplação. O importante, meus irmãos, quando a gente está nessa série do espelho da eternidade, uma vida de contemplação, a glória do Deus Todo-Poderoso, é nós entendermos sobre a sabedoria de Deus que se encontra na palavra de Deus. E nós já lemos, e prestem atenção, que uma das primeiras coisas presentes nesse texto que nós lemos, é que a superioridade da sabedoria divina. Eu não sei se vocês notaram, o texto ele dá detalhes como é maior do que a experiência de um ancião. Não existe nada
que supere a sabedoria do Deus Todo-Poderoso e Criador. E por não existir nada que supera, ela tem que ser nosso guia. Ela tem que ser nosso guia e a nossa busca constante para que eu tenha uma vida de contemplação e não uma vida de ser contemplado. Que essa é a tendência de muitas vezes, a tendência nossa muitas vezes. Nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito e não que Deus seja adorado. Não é que Deus seja adorado. Você concorda com a adoração de Deus desde que você tenha dinheiro, que você tenha a sua situação resolvida, que tudo esteja bem. Quando isso sai do controle, a sua tendência é fugir de Deus, porque falar, Deus me abandonou. Porque você está voltado para si. Você quer ser contemplado. Isso não significa que você não tem os seus desejos, suas vontades. Porém, nós não podemos perder a perspectiva que a contemplação, a glória é só de Deus. E nós fazemos parte disso, dessa contemplação. Portanto, a superioridade divina é uma evidência de que a palavra de Deus, onde se encontra a sabedoria de Deus, é nosso guia. É quem nós temos que seguir. É quem nós temos que ler, meditar e crescer, buscar cada vez mais. E é isso que o salmista mostra para nós. Primeiro, a sabedoria sobre os inimigos. É interessante isso, né? Sabedoria sobre os inimigos. O salmista, nos salmos, em geral, é muito comum vocês verem os inimigos vencendo e o salmista inconformado. Senhor, parece que o Senhor me abandonou. Parece que eu estou perdendo. Parece que o Senhor sumiu. O Senhor não existe mais. E agora ele diz que essa sabedoria dele é muito superior à dos inimigos, mesmo que pareça que os inimigos estão ganhando. Lembre-se que quando a gente tem a perspectiva de que o inimigo está ganhando, a gente tem a perspectiva que ele está fazendo o que é certo. E por isso está dando certo, porque nós temos uma teologia humana triunfalista, que o homem sempre vai estar ganhando. Por quê? Porque é uma teologia voltada para nós. Nós passaremos por dificuldades, passaremos por lutas, por momentos difíceis. Moisés, eu não estava nos meus planos citais, mas eu vi essa frase essa semana, achei muito interessante. Moisés, ele queria muito entrar na terra prometida. E Deus falou? Não. Porque ele não seguiu os preceitos. O que Deus havia mandado, ele não fez. E além disso, ele queria ver a glória de Deus. Lembra? Quero ver a sua glória. E Deus fala, não, vou passar de costa. Você não pode ver minha glória. E quando a gente corre lá para o Novo Testamento, quando Moisés aparece na transfiguração, ele não só viu a glória de Deus, como ele vivia a glória de Deus naquele momento. Ele viveu a glória de Deus. E ele não só estava presente na terra prometida, como ele já fazia parte da terra prometida, da eternidade. Portanto, o tempo é de Deus. Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Mas Senhor, foram 40 anos andando no deserto para isso. Você não vai me deixar entrar por causa que eu bati numa pedra? Sim, porque eu falei para não bater. Mas Moisés, não esquece a perspectiva que eu sou um Deus de graça e misericórdia, e a eternidade vai te dar essas duas coisas que eu não vou te dar na terra. E seja contente por isso. Paulo, Senhor, esse espinho na carne me incomoda. Tira de mim, Deus diz, a minha graça te basta. Não, você vai conviver com isso e vai vencer. Mas não aqui, na eternidade. Nós tínhamos um amigo no Brasil que lutou com câncer por muitos anos. Muitos anos. E Deus o levou. E eu lembro que meu pai subiu no púlpito e falou, ele foi orar no funeral, ele falou assim, vamos louvar e agradecer a Deus, porque Deus o curou. Por completo. Não foi uma cura
temporária, foi completa. Não é exatamente o que a gente queria, mas é uma cura completa. Ele está com o Senhor, seu corpo restaurado, sem dor, sem choro, por completo. Essa é a sabedoria divina. A sabedoria divina é superior aos inimigos. Quando você vê que os inimigos estão vencendo, não significa que eles estão certos. Que aquelas decisões estão levando eles ao sucesso. Porque o sucesso não necessariamente é a vitória aqui na terra. Discernimento sobre a tradição e idade. Isso é muito importante que o salmista traz, porque a gente pensa assim, essa pessoa, ela já é uma pessoa experiente, então ela tem sabedoria. Se ela não segue a palavra de Deus, ela não tem sabedoria. E um jovem de 20 anos que segue a palavra de Deus, ele tem mais sabedoria do que aquele idoso. É isso que o texto está falando. A palavra de Deus, ela é soberana, ela é discernimento sobre a tradição e a idade. Não tem nada superior a essa sabedoria divina. Ou seja, ou seguimos a palavra de Deus, ou estudamos, ou debruçamos na palavra de Deus, ou ficamos fora da sabedoria divina. Por isso que a palavra de Deus é reflexo, é o espelho da eternidade. Você quer saber como vai ser no céu? Leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Você vai ver. Não vai ter detalhes de o que eu vou fazer na segunda ou na terça. Não é isso. Mas tem um detalhe soberano. Que você vai viver a glória de Deus. E não apenas ver, como Moisés, que desejava ver. E Deus falou, não. Mas ele não só viu, como ele viveu. Depois, não antes. É o paladar da alma. A glória de Deus é o doce ao paladar espiritual e nos afasta do falso caminho. Meus irmãos, quando eu falo paladar da alma, siga os princípios de Deus e refrigério para a sua alma você vai ter. Escolha os maus caminhos e conflitos você vai ter. Você vai lutar diariamente, porque você não vai entender, não tem como entender esse mundo sem a perspectiva da sabedoria divina estar acima de tudo. Porque você olha e fala assim, não, esse mundo é injusto, totalmente injusto. E de fato é, porém quando você olha da perspectiva da sabedoria divina, naquilo que a gente consegue, que Deus nos revelou através da palavra, nós percebemos que existe algo muito maior. Muito maior. E é aquilo que a gente tem estudado, o mundo não é você e eu. A história de Deus não somos nós. A história de Deus é a redenção dos povos. É que toda raça, povo e tribos e nações proclamem o nome do Senhor. E nós fazemos parte disso, mas não é sobre mim. Que essa é uma tendência humana. Muitos aconselhamentos. A gente vê ela e fala assim, pastor, mas o problema é que nada dá certo para mim. Tira o foco. Pensa na eternidade. Pensa numa história de redenção. Aqui eu estou passando momentos difíceis, esses últimos anos. Totalmente fora do nosso controle. Minha sogra faleceu. Meu sogro ficou doente. Tudo fora de controle. Até 2, 3 anos atrás, a gente planejava eles virem aqui para a gente passear. Tudo mudou. Estou perdendo? Não tenho como dimensionar isso. O que eu tenho como dimensionar é que Deus é soberano e levou minha sogra e meu sogro agora está doente. E está no controle de Deus. Como explicar? Nunca vou conseguir te explicar. Porque isso transcende a nossa mente. Isso é sabedoria divina. E a nossa sabedoria divina, e o tanto da sabedoria divina que nos foi revelado pela palavra, nos leva a um limite. Não temos como entender o todo. Não temos. Como eu usei 2 domingos atrás, a história de Eliot. Aqueles missionários, 5 missionários, foram numa tribo evangelizar, levar a palavra do Senhor. Voltaram num caixão. Foram atacados. E daí Deus, na sua infinita soberania, toca no coração das esposas para continuar a obra deles. E as esposas levam o evangelho àquele povo.
Eles não levaram. Mas por que, Senhor? Chegou no teto, né? No teto daquilo que a gente consegue entender. A soberania de Deus está muito além daquilo que está revelado nas Escrituras. Deus não tem limite em sabedoria. Mas nós temos nas Escrituras regras, condutas, leis a serem seguidas, não como fardo, porque a graça de Deus superabundou, mas como contemplação de um Deus santo e soberano. Eu quero cumprir os princípios dele. Eu quero viver essa lei, mas para contemplar, não para que eu tenho que viver. Não, você não tem, porque a salvação não vem pelo que se você vive a lei ou não. A salvação vem pela graça do Deus que age, daquele que agiu, que se manifestou a nós. Não tem o que você faz que você vai chegar lá. Mas uma vez que você está lá, você responde com adoração, com contemplação, vivendo uma vida, seguindo os seus princípios. A verdadeira inteligência, ela não é medida pelo QI, mas pela proximidade com a mente de Cristo revelada nas Escrituras. Uma pessoa inteligente não é aquela que sabe fazer cálculos excepcionais. Uma pessoa inteligente é uma pessoa que vive a palavra de Deus. Existem grandes homens humanamente inteligentes que não reconhecem que atrás dessa criação, atrás do Pikes Peak tem um criador. Alguém que criou o Pikes Peak, essa coisa linda que nós temos disponível. E ele não consegue reconhecer. Por quê? Porque ele não é inteligente. Ele depende da sua própria autossuficiência para que ela afirme o que é certo ou errado. E ele perde aquela perspectiva que a gente viu no início, criador e criação. Ele quer ser o criador, ele quer ser dono de si, e ele não quer reconhecer o seu papel de apenas criação. E glória a Deus por isso, porque somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. A segunda, a necessidade que nós temos da sabedoria de Deus. Ela não só é superior, como nós temos uma necessidade constante em nossas vidas. Meus irmãos, minhas irmãs, essa necessidade, se ela não é vivida no seu coração, é que você ainda não entendeu quem Deus é. Você ainda não entendeu. Se você acha que você é autossuficiente para viver nessa terra, você ainda não entendeu quem Deus é. Você ainda não entendeu a salvação. Porque quando você entende a palavra de Deus, essa necessidade do entendimento dos princípios de Deus, de viver a sabedoria de Deus, ela se torna algo que te puxa diariamente. Eu não sei se você já teve aqueles momentos, a teologia do travesseiro, que eu costumo brincar, né? Você pode falar para todo mundo o que você acha, o que não acha, ser firme, forte, eu sou durão. Quando põe a cabeça no travesseiro, é você e Deus. Ele sabe quem você é, você sabe suas fraquezas, você sabe suas limitações, você sabe o quanto você precisa daquele Deus. Na frente dos outros, vou me manter firme. A teologia do travesseiro te leva lá embaixo. Ela te leva lá embaixo naquela necessidade do Criador. Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti porque eu não sei como caminhar, eu não sei quais decisões certas a tomar, porque nesse mundo é tão injusto que eu preciso olhar para a palavra para que eu possa olhar para Deus e contemplá-lo. Porque a palavra vai revelar a sabedoria desse Deus Todo-Poderoso. Ela é lâmpada, é uma declaração da nossa... A lâmpada, ela representa... Eu não sei o que eu fiz aqui hoje não, gente, mas agora já foi, não vou mexer muito. A lâmpada para os meus pés, a lâmpada representa o quê? Eu não sei como você, eu sempre tive medo de escuro, desde criança.
Muito. Não gosto de escuro, não gosto. Hoje não é medo, mas eu não gosto. Então eu vou andando. Eu não gosto de escuro. Escuro não é comigo. Você já passou aquele sentimento de que você está naquela escuridão e de repente você acende e você consegue ver o todo? Você consegue ver o tudo daquele ambiente. Você não só quer a luz, como você necessita da luz. O seu dedinho que afirma isso. Tenta andar no escuro, perto de uma cama. O que vai acontecer? Você vai bater o dedinho na beirada da cama e vai doer demais. Porque você não viu. A gente já está ficando mais velho por causa da vista. Mesmo com a luz a gente dá o chute na cama, né? Mas de fato a luz ela abre, ela ilumina o caminho. Ela nos tira de uma perspectiva de escuridão para uma perspectiva de caminho, de luz, de direção, de esperança. Ela não é só nesse processo de necessidade, ela envolve a questão de que a palavra de Deus, a sabedoria divina, ela nos desvia do perigo. Meus irmãos, a palavra de Deus, a sabedoria divina presente na palavra de Deus, ela é que tira e faz com que o perigo não tome conta. Saiba, é hora de parar, que senão você vai cair. E já eu vou mesmo. Entendeu? Já você vai cair. E aí me traz de volta para um local onde eu tenho segurança para descer. Ali eu não vou conseguir. É isso que a palavra de Deus faz. Ela é alegria no coração para sempre. Meus irmãos, não tem como encontrar alegria na vida. Não tem, meus irmãos. Não tem como encontrar alegria na vida se você não seguir os preceitos de Deus. Não tem. Você fala, mas eu tenho um amigo que não é cristão e é alegre. Não é. Não é. É questão de perspectiva. É questão de perspectiva. Sabe por quê? Porque esse seu amigo, ele não contempla o Deus Todo-Criador. Ele usa o espelho para contemplar ele mesmo. E não o espelho da eternidade, a palavra de Deus, para contemplar o Criador. Então pode ir tranquilo, não é. Não, mas eu vejo que ele vive feliz. Não vive. Por quê? Assim como Moisés teve as suas lutas, seus 2 pedidos negados, ele viveu a eternidade. Deus recompensou, deu os 2 pedidos na eternidade. O ímpio é condenação eterna. Então, não tem como isso ser sabedoria. Não tem como isso ser certo, se ele vai ser condenado. Terceiro, o resultado da sabedoria divina. Meus irmãos, uma coisa que a gente estudou semana passada, que muito importante para nós entendermos, que Deus não prometeu que você não teria problemas. Para com essa teologia. Não existe na palavra de Deus, em nenhum lugar, Deus prometendo e falando, aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador e nenhum problema terás. Não. Essa não é uma promessa divina. A promessa divina é, vem caminhar comigo, que na hora que os problemas vierem, eu vou caminhar contigo. Essa é a promessa divina. A promessa não é ausência, a promessa é companhia constante. É presença constante. Então o problema é que às vezes a gente promete, em alguns púlpitos, prometem algo que Deus não prometeu. Deus pode tirar todos os seus problemas? Claro que pode, Deus é soberano. Mas Ele não prometeu isso. Ele prometeu que caminharia contigo. Então o resultado da sabedoria divina, ele vai trazer esse entendimento de que a nossa vida, o nosso caminhar, não é sobre nós, é sobre contemplação.
É sobre resposta, como nós vimos no início, no fundamento. É como eu reajo à glória do Deus Todo-Poderoso. O texto diz que o resultado da soberania divina é pureza, é juízo e é temor. Meus irmãos, siga os princípios de Deus e viva uma vida de pureza. Porque Deus é um Deus santo. O seu pecado, ele mancha a glória de Deus. Então, quando as pessoas chegam e vê o seu pecado e falam assim, mas você não é um seguidor de Jesus Cristo e você vive essa vida assim? Por quê? Porque não faz sentido. Porque a palavra de Deus diz que se você seguir a sabedoria divina, você vai viver uma vida de santidade. Uma vida que vai refletir a glória de Deus. Pastor, mas às vezes eu falho. Sim. Por isso que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Nossos pecados já estão perdoados no passado, no futuro e no presente. A cruz pagou todos os pecados. Porém, Deus, Ele quer que você confesse, não porque isso vai determinar o seu perdão. Seu perdão já foi perdoado. O que vai determinar é que você reconhece Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Então você vem a Ele e se entrega e fala, Senhor, de novo eu pequei. De novo eu fiz o que eu não deveria. Senhor, eu preciso de Ti. Cada dia mais eu preciso da Tua sabedoria divina em minha vida para que eu possa viver em pureza. Segundo é juízo. Meus irmãos, a sabedoria de Deus, para aqueles que não reconhecem que a sabedoria divina é o guia e não reconhecem Ele como Senhor e Salvador, ela se torna juízo, condenação eterna. É juízo. Aí você fala, mas Deus vai condenar? Não. Deus se manifestou e trouxe a graça. Você não seguindo, você rejeitando essa graça maravilhosa desse Deus Todo-Poderoso, você vai ser condenado, porque você não quer esse Deus Todo-Poderoso. Essa reação, mediante a ação, reflete que não tem um agente, que eu sou o agente, e eu passo a agir. E se você passa a agir, Ele não é Senhor e Salvador da sua vida. Ele não é Senhor e Salvador da sua vida. E aí se torna juízo. Outro resultado é o temor. Meus irmãos, você não tem que ter medo de Deus, mas você tem que temer a Deus. Mas qual a diferença? É bem pequena, confesso. Confesso que é bem pequena, quando você olha para a realidade. Mas não é um medo de que Deus vai te atacar. Não, é um medo é um temor de contemplação. Eu quero viver para a Tua glória, Senhor. Eu quero que minha vida reflita a Tua glória. Eu quero contemplar as Tuas maravilhas, Senhor. As que os salmistas pediam. Eu quero que minha vida, as pessoas vejam em mim e perguntem, como que você vive assim? Eu quero que reflita. É um temor reverente, é um temor, é um entendimento de que Deus é o Criador, soberano e todo-poderoso sobre a minha vida. E Ele está no controle. Por último, a dependência da sabedoria de Deus. Como resultado disso, meus irmãos, não tem outro caminho. Eu dependo dessa palavra. Eu preciso dessa palavra. Ela é ouro fino. É ali que eu vou encontrar as riquezas que vão me ajudar nessa caminhada. É ali que eu vou encontrar o que eu preciso para que eu possa viver uma vida com dificuldades, mas sendo acompanhada por aquele que me prometeu que estaria comigo. Viver uma vida para Ele, de contemplação. O espelho da eternidade, meus irmãos, a sabedoria nos mostra que o Deus santo, soberano e sábio
versus a nossa necessidade da busca por esse Deus como fonte. Nós vimos na primeira semana, Deus não é água da vida sendo um copo, um pouquinho de água. Ele é a fonte de água. Ele é a fonte. Às vezes a gente olha e fala assim, Deus é a água da vida. Olha aqui, ó, isso aqui é... Não, Ele é a fonte. É como se eu estivesse bebendo essa água e não acaba. Não acaba. Se eu quero buscá-lo, se eu quero viver para a contemplação, para a glória desse Deus, eu vou tomar essa água e não vai acabar nunca, porque Ele é a fonte. Ele é a fonte. Portanto, meus irmãos, busque a palavra de Deus. Busque a sabedoria de Deus. Busque no espelho da eternidade, que é a palavra de Deus, a sabedoria dele, para que você viva para a glória dele. Não só busque, obedeça. Meus irmãos, aqui é muito importante, porque às vezes você fala, pastor, eu faço minha devocional todo dia. Só que vai na hora do trabalho, você nem lembra o que você fez. Você nem lembra, você está num ritual, você não está numa busca. O texto, em nenhum momento você vê, siga o ritual tal. Não, busque esse relacionamento com Deus para que você viva e obedeça. Para que aquele momento que vem o conflito entre o que é certo e errado, eu olho para os preceitos de Deus, eu olho para a palavra de Deus, eu tenho que tomar essa decisão, eu tome obedecendo. E não simplesmente gente, hoje eu fiz a devocional das 8 às 9h30. Li 48 versículos e chega lá no serviço e fica tentando derrubar o colega para conseguir o emprego. Vai lá, rouba no mercado. Segue uma vida ao seu bel prazer ou mel? Bel, nenhum dos dois, bel prazer. E por fim, buscando, obedecendo, você contempla. Você revela, você adora, você revela o Criador, você mostra quem é a criação e quem é o Criador, contemplando a glória do nosso Deus. A palavra de Deus é o guia para a sabedoria divina. Você quer saber como Deus pensa? Um Deus santo, perfeito e justo? Leia a palavra de Deus. Reflita sobre ela. Busque, obedeça e contemple. A sabedoria do Deus santo e soberano é revelado na palavra e guia para uma vida de contemplação da sua glória. Vamos orar. Senhor, queremos te adorar nessa noite, nessa tarde. Senhor, um texto como esse revela o quanto precisamos de ti, Senhor. Nos capacite para que nós possamos entender que a sua sabedoria, ela é superior a qualquer outra coisa. Que nós possamos ser humildes e entender que ela é absoluta, perfeita, boa e agradável. Não tem mais, não tem explicação. Ela é perfeita, boa e agradável. E que ela seja vivida em nossas vidas. Que nós possamos buscar essa vida, essa palavra, para que nós possamos viver para a tua glória, Senhor. Nos capacite, Senhor. Precisamos de ti. Nós entendemos a necessidade que nós temos da tua palavra. Entendemos que essa necessidade, ela existe porque o resultado da tua sabedoria é perfeito, é boa, traz alegria, traz paz, traz descanso. E acima de tudo, nos faz sermos dependentes de ti. Nos faz entendermos que o Senhor é Senhor e Salvador da nossa vida. E precisamos do Senhor diariamente. Oramos isso em nome de Jesus. Amém.